Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar e o desafio do combate à fome. Segundo a ONU, hoje cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo todo sofrem de alguma forma de insegurança alimentar. Nós vamos falar aqui sobre o trabalho realizado por instituições como o Ministério Público de Minas para garantir uma alimentação e condições necessárias para a saúde das pessoas. Participam deste Além das Montanhas o promotor de justiça Francisco Ângelo, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas. Ao meu lado está o procurador de justiça Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Conflitos Agrários do MPMG. Está conosco também a Darquilane Rodrigues Dias. Ela é subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte, trabalha com políticas públicas sobre o tema, além de economia solidária e agricultura familiar. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TV do MP para discutir esse assunto que é tão importante. Eu queria começar com o senhor, doutor Afonso, perguntando sobre quais são os pilares da segurança alimentar e como é que esse conceito foi desenvolvido. Bem, em primeiro lugar, dizer que é um imenso prazer de estar aqui com essa equipe fantástica que luta pela dignidade das pessoas no Brasil, que é meu colega Francisco e também a Darquilane, aqui especificamente no município de Belo Horizonte. E, Laura, dizer para ti que não há como se falar em segurança alimentar sem se falar na produção de alimentos, né? 70% dos alimentos consumidos em qualquer mesa, de qualquer classe no Brasil, é produzido pela agricultura familiar. Então, são pelos pequenos e médios produtores no Brasil. Portanto, um dos pilares disso aí, que é até pressuposto para segurança alimentar e nutricional, é nós termos a produção. E o trabalho que desenvolvemos ao longo desses anos é justamente o sentido de acesso à terra, acesso à moradia, né, para que a gente tenha ali o mínimo necessário para que se possa trabalhar a questão da segurança. Depois, outros elementos, equipamentos, para isso tudo se torna muito importante, como o próprio Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma fase mais à frente. Mas sem produção de alimentos não dá para se falar, e também sem a reforma agrária fundiária nós não temos condições de avançar nesse tema tão importante e sensível à sociedade brasileira. O senhor que trabalha nessa área de conflitos agrários, como é que vê essa situação? Pois é, um dos temas muito mal compreendidos pela sociedade brasileira ao longo desses 500 anos se dá justamente nessa questão do acesso à terra. O Brasil ele nasce todo público com aquilo que se chamou de descobrimento, e esse processo de concentração fundiária ele foi sendo levado a efeito e continua nesse processo de concentração. Continuamos a promover o Estado brasileiro, como toda a sociedade, a concentração da renda, e até se pode dizer, e com isso esse tema foi ideologizado, né? E na verdade, Chico, Darquilane, a gente tem aqui uma das causas do nosso subdesenvolvimento no plano social e mesmo econômico. Vamos dizer assim, é uma burrice econômica não fazer reforma agrária, né? Então nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, ao tempo da Guerra de Secessão, ao que se pode calcular, tinha o mesmo PIB, entre aspas, do Brasil. E os Estados Unidos ele teve que fazer essa reforma agrária com uma guerra civil extremamente sangrenta, teve que descer ao sul, onde se tinha ali os grandes latifúndios e a escravidão, para que se pudesse enfrentar essa questão da reforma agrária, da reforma fundiária. Esse é o nosso trabalho no Ministério Público já há bastante tempo. O Ministério Público de Minas Gerais é pioneiro no sentido de buscar uma democratização da terra, porque não há como se falar em democracia sem democratizar a terra, sem democratizar a moradia. Antes do programa começar, a gente estava falando sobre esse conceito de segurança alimentar, que a gente imagina que seja só garantir o alimento,
Mas o senhor estava me explicando da importância da casa das pessoas, né? Delas terem mínimas condições de preparar o alimento para comer. A gente sabe que a alimentação, a moradia, eles estão ali como direitos sociais no artigo 6º da Constituição Federal, mas a gente sabe que eles são até muito mais do que direitos fundamentais. Moradia, alimentação, eles são estruturantes da própria dignidade da pessoa. Você não há como nem falar nos outros direitos que emanam da sua existência se você não concebe a ideia de alimentação e moradia. E a moradia, ela vai estar presente tanto nesses conflitos urbanos quanto nos conflitos rurais. Então você vê, uma pessoa pode receber uma cesta de alimentos só que ela não tem nenhum lugar para transformar aqueles produtos em alimentos mesmo, né? Fogão, gás. Não tem. Então a moradia, por mais simples que ela possa parecer, ela é fundamental, inclusive, para que esse acesso ao alimento ele se dê no dia a dia, né? Então, às vezes, o que para muitas pessoas ali seria uma situação de penúria, não é penúria e indigência, é você não ter uma residência e com isso aí advém as consequências da falta dessa residência, o lugar onde você pode ser encontrado. Tudo na vida da gente gira em torno de um ponto no planeta Terra onde a gente possa ser identificado. Um lugar onde você, por exemplo, é encontrado, um lugar onde você tem acesso aos programas assistenciais do Estado brasileiro, a gente chama de fator de localização espacial. Você tem esse direito de ficar. A propriedade é tão boa que ela deveria ser conferida a todos, ou pelo menos a posse. Eu falei aqui no início do programa sobre a quantidade de pessoas no nosso planeta, né, em condições de insegurança alimentar, 2,3 bilhões. E em 2022, nesse ano, né, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, apontou que 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer, né, o que representa aí 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome só devido à pandemia, né? Doutor Francisco, conta pra gente, houve uma mobilização muito grande de instituições, né, da sociedade para garantir alimento para as pessoas durante esse período. Como é que foi isso? É um prazer estar aqui com você novamente, Laura, cumprimentar o meu eterno professor, mestre Afonso, inspiração para tantos promotores de justiça, né, por todo o histórico e toda a dedicação a várias causas humanitárias. Ladiano aqui com a Darkline, né, a nossa subsecretária de Segurança Alimentar em Belo Horizonte, que vem fazendo um trabalho de escola, um trabalho exemplar, e acredito que servirá de norte aí para outros municípios no estado brasileiro. Pois bem, Laura, segurança alimentar é um direito, né, fundamental, ele materializa o princípio da dignidade humana, que é fundamento do Estado brasileiro, né? Falar de segurança alimentar é falar dos objetivos da República Federativa do Brasil, de combate à fome, à miséria, né, da erradicação, da redução das desigualdades regionais, né, da promoção de uma sociedade livre, justa e solidária, né, assim, é promover o bem de todos, né, isso são fundamentos, é base, né, se nós temos uma Constituição, né, criada após vários encontros, reuniões, conferências, né, onde se convencionou que nós precisamos fazer a inclusão social, né, como um elemento da Constituição, e isso está materializado e densificado na legislação, né, então requer um engajamento para que isso seja feito. Nós passamos por um período difícil, né, uma política voltada para o desmantelamento, é o que fala a doutrina hoje, de políticas públicas e sociais, né. Hoje se fala até na necropolítica e eu entendo uma visão inconstitucional da feitura das políticas públicas, e aqui falando nitidamente de políticas públicas, de modo que com a pandemia isso se agravou. Mas um lado muito interessante da sociedade brasileira apareceu, aquele lado comunitário, aquele lado de confiança no vizinho, aquele lado de solidariedade, que é princípio, né, constitucional, que é o objetivo da República Federativa, mas ele aflorou muito bonito, de forma muito bonita nas comunidades, aflorou na sociedade. Nós temos um povo muito bom no Brasil.
as pessoas se mobilizaram, várias instituições se mobilizaram, várias instituições públicas e privadas, né? A gente está falando de política pública, mas a política pública não é feita só por um ente, ela é feita também por vários outros. E nós temos exemplos aqui, eu tenho certeza que a Darkline vai falar para nós sobre as políticas públicas em Belo Horizonte, mas nós sabemos que a contribuição do cidadão brasileiro, mineiro, ela foi grande. Nós vimos exemplos de colegas de Ministério Público promovendo ações no sentido de atenção emergencial em segurança alimentar. Vimos exemplo de organizações da sociedade civil, né? Me lembro aqui de uma com o tio Flávio, que é um comunicador social, teve uma importância aqui em Belo Horizonte. A agência de comunicações da UFMG, né? Tinha um programa, também teve até agora um programa com uma execução muito pujante no atendimento emergencial. Tem até um colega que, por decisão pessoal, participou, que é o colega Márcio Rogério. As ações da CUFA, né, nas favelas, nas comunidades, né, até me lembro de um conceito da geografia que diz que na favela a cidade é mais cidade, né, as pessoas se entendem melhor, se amparam melhor, e foi isso que nós vimos. E daí a preocupação do Ministério Público, né, nesse desmantelamento, de buscar a reestruturação de uma política que está prevista inclusive no Plano Nacional de Direitos Humanos. Né, o decreto 7037, ele prevê de forma muito clara, né, além da nossa lei básica de segurança alimentar, que nós devemos promover esse direito, né, garantir os mecanismos de exigibilidade desse direito. Então, vendo esse lado muito bonito da sociedade brasileira, né, o Ministério Público está se mobilizando, né, para buscar a reestruturação da política que passa por essa questão do campo, dos ambientes urbanos, da produção alimentar, das políticas intersetoriais, né, com a política de saúde, com a política de assistência social, né, o engajamento da participação popular. Não se faz segurança alimentar sem ouvir as comunidades, sem esse engajamento. Então, nós estamos aí com uma missão, né, para o ano vindouro, de trabalhar muito. Tenho certeza que o Afonso vai tocar nesse ponto. Nós vamos falar sobre projetos e programas previstos, né? Então, é uma felicidade a gente poder realmente lutar por esse direito humano. Ótimo. Darkline, eu queria te perguntar, além da pandemia, né, as mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos, a degradação do solo, são outras ameaças que já afetavam, né, a segurança alimentar. Como garantir esse direito diante de condições como essas? Bom, eu também não posso deixar de agradecer ao convite, doutor Francisco, Laura, Afonso, tá dividindo esse espaço de diálogo com vocês. Então, já ouvindo aqui, né, as primeiras falas, acho que tem um alinhamento e um entendimento aqui da importância da garantia desse direito que precede qualquer outro direito, que é o direito humano a se alimentar. Sem se alimentar, não há que se falar em qualquer outro direito, né? A falta da alimentação, ela gera a morte ao final. Ela passa por processos, né, de insegurança alimentar leve, até chegar aos processos de desnutrição e podendo, em último caso, chegar à morte. Então, nós estamos falando de um direito que precede qualquer outro direito. E trazendo para essa temática relacionada com as questões das mudanças climáticas, do impacto, né, que tudo isso tem trazido e como isso se dá ou se conecta com a segurança alimentar, quando a gente fala de impactos nos sistemas alimentares, aí resgatando um pouco a fala do doutor Afonso, um pouco também da fala do doutor Francisco, não há que se falar em segurança alimentar sem se falar em integralidade de políticas, em intersetorialidade de políticas e em sistemas alimentares justos e saudáveis. Quando a gente fala do alimento chegando até a família, essa é a última ação da segurança alimentar. Essa é a garantia do direito premente, mas que para chegar até a garantia desse direito, há que se falar em sistemas circulares.
E aí a gente precisa, evidentemente, falar da produção de alimentos, qual produção de alimentos, quem produz o alimento, como esse alimento chega até as famílias, o acesso ao alimento é outro ponto extremamente importante e estratégico. Quando a gente fala, por exemplo, numa cidade de 2,5 milhões de habitantes, ou se a gente fala num continente que é o Brasil, a principal forma de acesso ao alimento hoje é a renda. A maioria das famílias acessam o seu alimento a partir do acesso à renda. Então a renda também é um elemento importante. Então essas questões que impactam o sistema alimentar, elas também impactam a segurança alimentar ou a insegurança alimentar. Mas tem outras complementares dentro desse sistema alimentar, né? São as questões socioculturais e as questões econômicas. Quando a gente fala de taxas de desemprego que chegam a 2 dígitos, por exemplo, no Brasil, que é o que a gente tem vivenciado, a gente fala diretamente do impacto do acesso ao alimento. Quando a gente fala de abertura de commodities, de venda de alimentos relacionados com as exportações e do impacto disso para dentro da inflação dos alimentos, a gente tem falado também de segurança alimentar ou de insegurança alimentar, porque a garantia da renda é mais a garantia do acesso ao alimento, né? E para ter a garantia do acesso ao alimento, a gente precisa ter preços também acessíveis. Então, de fato, tanto as questões relacionadas com as questões climáticas, quanto as questões relacionadas com as questões socioculturais e econômicas são elementos importantes quando a gente fala aí de acesso à segurança alimentar. E como lidar com esse cenário tão desafiador, né? Primeiro é importante dizer que essa é uma questão estrutural. Então, se a gente está dizendo que para ter acesso à segurança alimentar é necessário ter renda, é necessário ter terra para produzir alimentos, e aí alimentos saudáveis. Quando a gente também fala de segurança alimentar, a gente vai lá na Lausanne, né, que é de 2006, que é a lei que nos orienta sobre o que é segurança alimentar. A gente tem trazido também os elementos de qual alimento. Então, a agroecologia, como uma estratégia de sistemas alimentares justos e saudáveis, tem trazido respostas importantes para essas questões, tanto na linha de produzir alimentos, mas também proteger o meio ambiente, porque muitas das vezes, quando a gente fala de ampliação de produção de alimentos, uma parte importante, né, que discute o abastecimento, traz outros elementos que aí impactam o próprio ambiente, os desmatamentos, porque é necessário produzir mais, e nós sabemos que a gente já produz um quantitativo de alimentos que poderia alimentar o mundo. Então é como nós estamos produzindo esses alimentos e como eles chegam até a população e a quem eles chegam, a qual custo. E aí a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, né? Nesse aspecto a gente volta depois do intervalo para falar exatamente sobre isso. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, e aí eu volto ao assunto que a gente estava comentando no primeiro bloco, que é exatamente sobre o desenvolvimento sustentável, doutor Afonso. Eu queria perguntar a importância dele para garantir a segurança alimentar. Sim, Laura. O desenvolvimento sustentável, na verdade, é uma exigência mundial e, evidentemente, que o Brasil ele é a peça importante nisso. Nós costumamos abordar isso no plano do agrário, em que nós só poderíamos conceber a existência de produção, e essa produção em escala comercial, em escala de commodities, evidentemente que isso dentro de um sistema nacional que pudesse trazer a questão da sustentabilidade. Acredito que um imóvel rural, por mais que ele seja extremamente eficiente do ponto de vista econômico, do ponto de vista de produção, naquilo que pode gerar divisas para o seu
para o empreendedor, para o Brasil, isso tem que efetivamente estar vinculado com um compromisso maior, que é um compromisso do Brasil com o seu bem-estar, que o meio ambiente é um valor também constitucionalmente colocado como fundamental, e que essa produção ela se coloque dentro daquilo que se chama de produtividade lícita, né? Então, fala-se muito no Brasil dessa competência do chamado agronegócio exportador, mas a gente tem que ver que isso é importante realmente, mas que isso tem que estar enquadrado no sentido do desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, inclusive local. Então, nós temos situações em que nós temos tanta concentração imobiliária e tanta concentração de monocultura que a própria sociedade local ela não consegue extrair benefício daquilo. E mais, ela sofre... Ninguém vai comer só soja ou só... Sim, e ela sofre bastante com aquilo, notadamente com essa injeção de venenos, porque isso não é defensivo, isso é veneno, da injeção desse veneno naquela comunidade, naquele bioma, né? Então, de um lado você tira caminhões de soja e de outro você tira também quantidades enormes de pássaros mortos, e aí você não tem sequer a possibilidade do estabelecimento de uma cadeia alimentar. Daí porque a gente chama de desertos verdes. Então, o que o Brasil está produzindo em cima das florestas hoje? Se for mapear o gado, ele começa a subir para dentro das florestas, você vai ver dentro dessa cadeia o quão é perverso esse modelo. É necessário que a gente estabeleça uma convivência entre esse modelo exportador e o modelo de produção alimentar, porque, efetivamente, quem produz alimentos no Brasil são os pequenos e médios proprietários rurais, possuidores. E aqui eu quero trazer também, Laura, um tema que é muito importante, porque quando se fala nessa questão de reforma agrária fundiária e trata a questão dos modos de produção, é comum se vincular isso aos chamados movimentos sociais de luta pela terra, dentro daquela linha tradicional no Brasil de ocupar a terra e depois obter desapropriação. Só que nós temos muito mais do que isso. Nós temos as chamadas comunidades tradicionais, aqui em Minas, vazanteiros, geraizeiros, quilombolas, que são, além de defensores daquele bioma, daquele ambiente onde vive, são produtores de alimento. Reforma agrária não é só, entre aspas, MST e fazendeiro. Reforma agrária é uma questão brasileira, que envolve, inclusive, pessoas que estão aí esquecidas, abandonadas pelo Estado brasileiro durante todo esse tempo. Se não bastasse essa necessidade, que é uma necessidade econômica, social e de sobrevivência, também existem deveres do Estado. O Estado brasileiro, na sua Constituição e em tratados internacionais, que são normas que estão um pouco abaixo da Constituição, firmou diversos compromissos no sentido da defesa dos seus povos e comunidades tradicionais. A própria segurança alimentar. De forma que esse é um tema que, no nosso vivo, é até fácil de tratar isso com os interlocutores das diversas classes políticas no Brasil. O problema é a ideologização. Parece que quem luta pela terra é comunista e quem defende é aquele capitalista de direito. Não é isso. Nós precisamos botar a sociedade brasileira para conversar. E para isso é necessário o esclarecimento. Sem o esclarecimento sobre isso, como tudo praticamente na nossa vida, nós não chegaremos a esse objetivo. Quero estender esse debate para os outros convidados, porque a gente vive mesmo uma dicotomia, né? Ou se privilegia o agro, ou se privilegia a agricultura familiar, ou os pequenos produtores, pequenos e médios. Dá para se ter uma política que beneficie os dois lados, em que a gente tenha, né, grandes produtores que produzam milhares de grãos, exportam, mas que respeitem o desenvolvimento sustentável, e também os outros agricultores? Darkline. Bom, acho que a gente viveu, no Brasil inclusive, em tempos recentes, diretrizes e investimentos do Pronaf que demonstrou que isso é possível. Ao mesmo tempo que se manteve um Brasil exportador, um Brasil que investiu na agricultura e no agronegócio existente, também se investiu recursos públicos e abriu créditos nos bancos públicos para os pequenos poderem
produzir de forma sustentável, regional, por meio da agricultura familiar. Então, acredito muito que sim, é possível, e é possível mais, na minha avaliação. É possível, inclusive, ter uma inversão gradativa de que a gente invista ainda mais na agricultura familiar, num processo de transição do modelo convencional de produção para o modelo agroecológico, para o modelo orgânico, onde os investimentos públicos contribuam com as cooperativas, com os agricultores familiares, na organização da sua gestão e que eles consigam alcançar também patamares de eficiência de gestão para conseguir concorrer também no mercado. Porque, evidentemente, os patamares de produção, eu acredito que os agricultores familiares, os agricultores agroecológicos, eles são os detentores dos saberes e os detentores do conhecimento. Então, é possível ter um financiamento para a agricultura familiar que coloque a agricultura familiar nos mesmos patamares de disputa de mercado daqueles que produzem por meio do agronegócio. Aí, voltando um pouquinho para o conceito e para as diretrizes de segurança alimentar, aí a gente discute de fato uma proposição em que os recursos públicos, eles de fato financiem aqueles que produzem de forma sustentável e que tenha, no decorrer dos anos, uma inversão aí dessa prioridade, porque hoje a gente vivencia um modelo de sistema público de financiamento ou de desfinanciamento de políticas públicas que tem atingido diretamente os mais vulneráveis e, evidentemente, o campo também faz parte desses mais vulneráveis. Então, o desfinanciamento dos recursos do PRONAF ao longo dos últimos anos para aqueles que produzem de forma considerados produtores da agricultura familiar ou de forma agroecológica, a PEAP está paralisada, né, há tantos anos, que é a política de orgânicos do Brasil, sem grandes investimentos. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é aquele que faz a aquisição do agricultor familiar e a doação da produção daquele agricultor, ele vai para entidades socioassistenciais, para a rede solidária do município. Se não fosse por meio de emendas parlamentares, ele também estaria 100% paralisado, porque o último orçamento veio zerado em termos de financiamento nacional. Então, evidentemente que nós estamos falando aí de um sistema que precisa funcionar de forma saudável também, né? A participação do governo federal, a participação dos estados e a participação dos municípios. Belo Horizonte tem uma experiência local que tem gerado discussões relacionadas com o papel das regiões metropolitanas na produção de alimentos saudáveis. Belo Horizonte não tem mais área rural pelo seu plano diretor, mas a gente tem feito, doutor Afonso, um processo silencioso de distribuição de áreas públicas para a produção de alimentos na cidade, de uma forma desburocratizada, de uma forma de incentivar o desenvolvimento territorial sustentável, de desenvolvimento comunitário, de organização coletiva para o uso dessas áreas. Hoje nós temos 96 mil metros quadrados de áreas produtivas na cidade. A gente tem um conceito que chama essas áreas de unidades produtivas. Tem vários conceitos aí no âmbito da discussão da agroecologia, da segurança alimentar, agrovilas, fazendas urbanas, hortas urbanas, mas Belo Horizonte, depois de uma discussão enorme com o próprio conselho, com as universidades, a gente conceitua então essas áreas de comunidades produtivas, que elas são áreas de produção de alimentos, mas também são áreas de pequenos animais, são áreas de compostagem, trazendo os elementos tanto da segurança alimentar, no sentido da melhoria da alimentação das famílias que são envolvidas naquele espaço, que hoje são considerados agricultores urbanos, mesmo que ainda não tenhamos esse conceito nacionalmente definido por legislação, mas também gerando renda em algumas dessas áreas. Essa é uma opção do próprio coletivo, dos próprios agricultores. Se a produção e o excedente eles vão doar para a comunidade, eles vão doar para uma instituição, ou se eles querem inclusive comercializar.
E nessa discussão de sistemas alimentares, a produção dessas unidades, elas inclusive hoje têm um espaço, um locus, que são as feiras de agricultura urbana e de agricultura familiar no município, além da criação da Central de Agricultura Familiar e Urbana, que é um pequeno entreposto, uma experiência que a Prefeitura de Belo Horizonte tem desenvolvido. Foi por meio de um chamamento público que uma rede de cooperativas participou, mais de uma inclusive, e uma das redes foi selecionada então para ser gestora desse espaço e fazer a conexão de Belo Horizonte com a produção da agricultura familiar, com a produção da reforma agrária, trazendo os produtos desses agricultores e dessas cooperativas para Belo Horizonte, reduzindo inclusive as questões de logística, porque aí é outro ponto importante que a gente precisa discutir quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Quanto mais próximo da população o alimento for produzido, e evidentemente sem o uso de agrotóxicos, porque aí, enquanto gestora da pasta de segurança alimentar, é imprescindível que a gente fale sobre alimentos saudáveis, alimentos sanos, e aí nós vivenciamos também nos últimos tempos uma abertura de autorização de uso de agrotóxicos no país, que ao nosso olhar de uma forma exacerbada e que prejudica evidentemente a saúde, não só daqueles que aplicam, porque quando a gente fala de agrotóxicos a gente pensa muito nos consumidores, mas a gente precisa pensar também nos produtores que estão no campo aplicando esses venenos, que são inclusive os primeiros atingidos. Tem dados da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que são assustadores em relação às doenças relacionadas com o uso de agrotóxico no campo, por aqueles que aplicam. E do outro lado, nós, consumidores, que às vezes estamos comprando um alimento, entendendo que estamos cuidando da nossa saúde e ele está extremamente contaminado. Esse é um outro ponto extremamente importante quando a gente discute sustentabilidade. Falando de segurança alimentar, a gente não pode deixar de falar das metas estabelecidas pela ONU, né, de combate à fome, né, e pelos direitos humanos básicos, né, da população, até 2030 erradicar totalmente a fome, a desnutrição infantil. Como é que o Ministério Público tem trabalhado nesse sentido, doutor Francisco? Pois é, Laura, realmente as ODS, né, o objetivo número 1 e número 2 das ODS é o combate à pobreza e o combate à fome, né, assim como a nossa Constituição, né, assim apregoa. Nós temos que rever essa política, né, talvez o formato de participação popular que se executou no passado, né, ele mereça um olhar mais detido. O Ministério Público pode acompanhar os diagnósticos que estão sendo feitos e promover diagnósticos, né, ao longo do estado, aqui de Minas Gerais, para saber como a política pública está organizada ou desmantelada. Né? O Ministério Público, que é uma instituição de fomento, de incentivo às políticas públicas. Então, eu sei que nós já estamos nos organizando nacionalmente, mas em Minas Gerais também estamos aí buscando trazer esse assunto para o debate, né, para que a gente possa perceber as possibilidades de exigibilidade. Né? Segurança alimentar é um direito fundamental, cumpre com a dignidade humana e tem densidade normativa própria, né? A legislação prevê assim, e nós precisamos fazer com que a política pública aconteça, né? No nosso atual conceito de federalismo, o que prevalece é a existência de relações intergovernamentais. E o Ministério Público pode ser o elemento catalisador, né? Fazer com que haja a indução. Municípios pequenos precisam, muitas vezes, de apoio da União, do Estado, o apoio financeiro, o apoio logístico, o apoio de ferramentas para que aquela política pública possa fazer, principalmente em se tratando de uma política que é interconectada, né? Por exemplo, a produção alimentar que a Darklane está falando é a produção alimentar, muitas vezes urbana, né? No município que não tem zona rural, como aqui dito, que vai alimentar as crianças na escola, né? Então, isso é perfeitamente possível, seja no âmbito do PAA, agora tem essa previsão de PAB, mas tem as dificuldades com financiamento.
Então o Ministério Público ele pode induzir que esse ciclo aconteça, né? E aconteça combatendo o que a gente convencionou chamar de sindermia, que você promova a segurança alimentar, mas ao mesmo tempo preserve o meio ambiente, valorize as comunidades tradicionais, os costumes regionais. Então isso tudo é possível ser feito e isso tem possibilidade de se exigir, né, seja na atuação resolutiva do Ministério Público, seja até através de demandas judiciais. Então, assim como nós cuidamos de outras políticas públicas, né, como a ambiental, a de saúde, que são relacionadas a essa, nós podemos demandar, inclusive, para que assim seja feito. Mas o Ministério Público tem, finalizando aqui, essa possibilidade também de promover essa inter-relação com governos para que a gente cuide, principalmente aí das nossas crianças, com a segurança adequada, alimentos adequados, suficientes e nutricionalmente válidos, né, dos nossos públicos vulneráveis e da nossa população, dos nossos consumidores como um todo. Nós temos bons exemplos de planejamento, de políticas adotadas para cumprir essas metas, né, de combate à fome aqui no estado? Olha, a política foi, de certa forma, desmantelada, mas quem estuda desmantelamento de política pública também estuda os processos de resiliência e de projeções para o futuro. Então nós temos a sociedade civil, apesar do CONSEA ter sido por uma medida provisória, CONSEA Nacional, que é o órgão que dialoga com o governo, tem participação das comunidades, do público, né, e é o órgão que promove a política, promove os planejamentos. Embora o órgão nacional tenha sido, na largada, desarticulado com a MP 870, houve a resistência das comunidades nos estados, nos municípios, de modo que os CONSEAs, o CONSEA estadual, os CONSEAs em alguns municípios, né, que tem a nomenclatura própria pelo sistema, eles funcionam no sentido de exigir, de trazer uma clarevidência das necessidades de intervenção, e quando a sociedade civil se vê desamparada, né, seja citando o exemplo financeiro e o exemplo da articulação, o Ministério Público é esse, o defensor da sociedade civil, e ele deve agir para promover direitos, e é isso que nós estamos aqui pensando, né? Falar sobre esse direito é promover o direito, né? E temos várias outras estratégias no campo para o fazer. É o que nós vamos falar no próximo bloco, né? De programas e ações educativas voltadas para a garantia da segurança alimentar. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Além das Montanhas fala agora sobre as ações das instituições de Estado para a garantia da segurança alimentar. E eu pergunto ao doutor Francisco, Minas tem um conselho, né? O senhor estava falando dele, o CONSEA, para tratar desse tema. Como é que ele tem atuado, mesmo diante desse desmantelamento aí da política pública nesse sentido? O CONSEA tem atuado bem, de forma resistente, tem feito a fiscalização da execução, que é um dos papéis, né? Nós estamos lá inseridos, inclusive eu faço às vezes do Ministério Público junto ao CONSEA, por nomeação da Procuradoria-Geral, e a gente vem acompanhando as reuniões, as plenárias, as conferências, de modo que existe um público muito engajado. O CONSEA tem as suas regionais, atua em colaboração conosco nas nossas várias frentes de Ministério Público ao longo das nossas diversas, né, quase 300 comarcas no estado de Minas Gerais, e agora capilarizar isso cada vez mais, né, para que essa fiscalização da política posta, ainda que seja com financiamentos diversos, né, como a Darklane estava dizendo, né, a busca de outras políticas, né, políticas, por exemplo, de combate à seca, de acesso à água, são políticas de segurança alimentar, né? Então a gente pode citar exemplos, né, de colegas atuando para que se tenha água de qualidade, por exemplo, nas escolas,
para que a alimentação realmente chegue nas escolas de forma adequada, né? Muitas vezes induzindo até a má execução orçamentária nos municípios e a perda de recursos. Às vezes os municípios precisam dessa assistência e o Conceia pode o fazer com as suas regionais, né? O Conceia está muito articulado com as universidades, assim como nós aqui do Ministério Público, para discutir as questões do ponto de vista técnico, né? E a gente pode citar exemplos para além do Conceia, de excelentes ações sendo feitas com a mesma intenção de solidariedade, de autorresponsabilidade, né, de confiança pelas instituições. Temos exemplos aqui nessa linha de produção alimentar, né, de unidades produtivas, por exemplo, no bairro Cabana. Foi uma junção de instituições como o Tribunal de Justiça, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura, né? Entidades privadas, Ministério Público de Minas Gerais, né, para que a produção seja incentivada. Inclusive, é interessante, Laura, que promove outros ganhos, né? Na pandemia, quando da entrega de cestas, na promoção de segurança alimentar emergencial, se percebeu muito, as universidades, quem atuou, a desestruturação das pessoas, né? A distância, a necessidade, a carência de necessidades psicológicas e com essa promoção, né, que a ideia do projeto é sempre incorporar ao serviço público da produção alimentar local em 2 unidades. Tem uma que está fantástica, que é uma associação de proteção à criança, que é um braço dessa política que é feita aqui no município de Belo Horizonte. As pessoas se integram, se conversam, resolvem outros problemas, não só do ponto de vista psicológico, mas os problemas urbanos. Promovem e fomentam que a política pública tenha um olhar para aquela localidade e enxerguem outras dificuldades de proteção social que uma comunidade, segunda maior comunidade aglomerada de Belo Horizonte, unidade tida como a mais vulnerável. Então, uma atuação desses organismos com as suas respectivas credibilidades, né, da sociedade civil, do poder público, do poder privado, faz com que ali seja um campo de florescimento de outras proteções sociais. A gente chega, inclusive, lá na segurança pública, né, para finalizar a conversa aqui. A presença do Estado, né? Darquilane, conta mais desse programa do Cabana, como é que ele funciona, o que ele traz para a comunidade. Então, tem sido uma experiência importantíssima de parceria com o Ministério Público, né, doutor Francisco? Belo Horizonte tem uma experiência com a política de agricultura urbana, como eu disse inicialmente, e a gente juntou então os conhecimentos técnicos da prefeitura com a possibilidade de apoio, de suporte do Ministério Público, e implantamos 2 unidades produtivas, uma coletiva comunitária, uma institucional, são hortas mesmo? Que são hortas, são áreas de produção de alimentos, que, como o doutor Francisco diz, mais do que produzir alimentos, mais do que melhorar a qualidade de vida e a saúde daqueles que estão envolvidos, traz outros elementos agregados, né? A questão da discussão da saúde mental é uma discussão importantíssima, produzir alimentos também é terapêutico, especialmente em espaços menores, no ambiente urbano, né, que tem essa característica de não ser um trabalho exaustivo, etc., que tem ali outros elementos de saúde envolvido e também os elementos relacionados com a organização comunitária. O que é produzido lá? Nossa, é produzido de tudo um pouquinho. É produzido especialmente folhosas, porque como nós estamos falando de espaços menores, nós estamos falando de produção de temperos, nós estamos falando de produção de medicinais, nós estamos falando de produção de alface, de rúcula, como diz lá seu Geraldo na unidade produtiva que nós vamos visitar. Eu combinei com o meu coletivo aqui que vai ter um canteiro só de rúcula aqui, porque eu gosto muito. Então, são vários tipos especialmente de folhosas e de raízes, né? A gente produz também no ambiente urbano batatas, produz mandioca. Nas áreas maiores a gente também produz... Isso é vendido ou é distribuído? Então, isso depende do coletivo. A gente tem um processo que a gente chama de organização do grupo social. Porque quando a gente inicia a ação, são pessoas interessadas no assunto de produzir. Não necessariamente são pessoas que têm o conhecimento da agricultura, não necessariamente já são coletivos organizados.
Então, no processo de organização social e no processo de qualificação e formação é que, a partir da equipe técnica, inclusive a equipe técnica do nosso projeto em conjunto com o Ministério Público no Cabana, foi selecionada aqui com o nosso apoio, mas com o suporte do Ministério Público. O Rafael, uma pessoa importantíssima, né? Então, esse técnico de referência é um elo importantíssimo da política pública com a comunidade, que detém ali os saberes, mas que também detém as metodologias da educação popular, da escuta, de reconhecer o saber do outro, da trajetória do outro. E essa confluência, né, gera então a organização do grupo social, que eles definem como produzir, o que produzir e o que eles vão fazer com a produção. Eles podem definir, por exemplo, que eles vão produzir de forma coletiva, em todos os canteiros, dividido por horas de trabalho. Eles podem definir que eles vão produzir numa área que é coletiva, mas por glebas, separado quantidade de canteiros por família. Eles podem definir que a produção será para, no dia da colheita, divisão igual entre todos, e cada um leva para casa ou doa para o vizinho, para o irmão, para a família, e melhora a qualidade de vida e o acesso à alimentação daqueles envolvidos. Eles podem definir que eles vão colher, separar um quantitativo para cada um e vão vender, comercializar o excedente. Então, essas definições, elas vêm num processo que a gente chama de implantação da unidade produtiva, que gera em torno de 6 a 8 meses. Não é algo simples. Parece, quando a gente fala um pouco de agricultura urbana, que ela é algo simplista em relação à agricultura rural, especialmente porque a gente fala de áreas menores de produção. Mas elas determinam e necessitam de uma complexidade de ações que, na verdade, não é só entregar uma muda e a política pública ou as articulações, a rede formada ir embora. Ela necessita de um processo maior, inclusive da qualificação para a produção, porque não necessariamente as pessoas na área urbana, elas são produtoras. Quem que elas dá têm essa uma capacitação? memória, né? Muitas das vezes, porque veio da zona rural, porque veio do interior de Minas. Elas têm ali uma memória da produção, mas não necessariamente detêm as técnicas. E as técnicas são ofertadas por meio do técnico de referência, que normalmente é o engenheiro agrônomo, o engenheiro agroflorestal, que é a nossa ponte, que é da prefeitura, e no caso do nosso projeto, do nosso convênio com o Ministério Público no Cabana, foi financiado, inclusive, pelo próprio Ministério Público. Doutora Afonso, eu queria saber, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, o que tem sido feito? Há programas voltados exatamente para a segurança alimentar? Pois é, Laura, Francisco, Darklane, os que nos ouvem. Nós estamos aqui, em verdade, trabalhando com situações que importam em um empilhamento de vulnerabilidade. São sobreposições de vulnerabilidade. E dentro desse contexto, a gente que já vem atuando há bastante tempo nessa questão agrária, dos conflitos sociojurídicos rurais e alguma coisinha de urbano, a gente tem identificado agora, de início, eu faço parte de um grupo de trabalho chamado GT, de Insegurança Alimentar e Proteção à População de Rua, no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estou também numa comissão no Conselho Nacional de Procuradores Gerais e também no GT sobre a humanização de cumprimento de ordens judiciais no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. De tudo isso que a gente vem trabalhando, e ontem mesmo nós tivemos uma reunião no GT do CNMP, iniciando com um trabalho em dois aspectos. O primeiro, de respeito à cessação da eficácia de uma decisão do Supremo que suspendeu até o dia 31 de dezembro as desocupações no Brasil, tanto as rurais quanto urbanas. Então, há uma cessação de eficácia no dia 31 de outubro. Entretanto, o ministro Barroso ele já havia sinalizado, dentro de decisões anteriores, que era necessário estabelecer um momento
de transitoriedade entre o represamento das reintegrações e a volta do cumprimento das ordens. Muito bem, nesse talante a gente vem trabalhando nesses 3 campos no sentido de estruturar os estados e o Ministério Público em especial para que ele possa participar efetivamente dessa transição no que tange ao cumprimento de ordens judiciais. E veja como é que esse tema ele é totalmente pertinente com a questão da segurança alimentar e também a população de rua. Veja só, na medida em que a gente faça aí de forma atabalhoada, como sempre foi feito, essas desocupações, nós estaremos inserindo pessoas na fome. Então nós não estaremos apenas trabalhando no sentido de melhorar a segurança alimentar, não. Nós vamos estar colocando as pessoas dentro desse número horroroso de 33 milhões de pessoas famintas. Nós vamos adicionar isso e adicionar também um contingente razoável, são mais de 132 mil famílias, na população de rua, né? Então, nosso trabalho ali é no sentido de que o Conselho Nacional, ele trabalha no sentido de estruturar o Ministério Público para que ele possa pegar essa causa. Em Minas Gerais, nós temos uma promotoria agrária desde 2001, eu coordeno esse Centro de Apoio Operacional desde 2001 também. Aqui nós estamos dentro do Ministério Público preparado, a Defensoria Pública muito eficiente, mas nós precisamos melhorar muitas coisas. Entretanto, no Brasil, essa não é a realidade. Nós não temos um Ministério Público que seja assim aquela referência dentro do Ministério Público que poderiam ter, essa referência que poderia ter essa atuação nas desocupações. E outro flanco de atuação, e isso aí eu já venho conversando com o Chico, isso é até uma questão básica, mas também não vinha sendo cumprido, entre aspas, pelo Ministério Público, é trabalhar no CISAM, no sistema, e trabalhar junto com os promotores de cada comarca a adesão do município, do Estado, mas efetivamente do município, ao sistema, né? Com a criação dos conselhos, onde não se tenha, dos conselhos municipais. São muito poucos e o Ministério Público precisa efetivamente participar desse processo de construção do sistema. Agora, Laura, a gente já está aqui ao final. Eu gostaria de deixar uma mensagem aos meus colegas do Ministério Público, à população do Brasil, e dizer o seguinte: nós precisamos retirar a intolerância e a discriminação desse processo que envolve terra e alimento. É fundamental que a gente se despoje desse preconceito, da discriminação, e não transformemos famintos em criminosos. É necessário se entender que se alguém que luta por agricultura familiar, esse alguém precisa de uma legitimação do Estado e do apoio do Estado a isso. E isso não toca apenas as pessoas mais pobres, porque mesmo para aquelas pessoas que têm alimentos em quantidade o suficiente, essas pessoas estão ingerindo alimentos em qualidade extremamente precária e danosa, com o uso indiscriminado de venenos, esse é o nome certo. De modo que é necessário a sociedade perceber que um governo ele pode trabalhar para essas duas áreas especificamente. É um aparente conflito que na verdade não existe. Produção de alimentos e produção daquilo que se chama de commodities, como a soja, milho e tal. É, portanto, preciso haver essa conciliação em várias áreas. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um Brasil conflagrado, né, com essa questão ideológica. Só que no campo, Francisco, Darclane, a gente tem no campo, isso sempre foi ideologizado. Nós temos alguns componentes hoje que agravam muito mais o conflito, que é o armamento no campo, né? O armamento levado ao campo, isso só tende a transformar uma causa que é social e de todos nós em mais um campo de desarmonia e um campo de geração de violência e geração, mais uma vez, de fatos que envergonham o Brasil no cenário mundial. De maneira que essa conciliação ela precisa ser feita. Nós, dentro do Ministério Público, temos feito isso. Dentro da nossa condução, lá no Centro de Apoio Operacional, que já tivemos vários procuradores, essa condução é feita no sentido da articulação,
da harmonia. Muito embora o conflito, visto como uma coisa negativa, ele seja necessário, porque o Estado brasileiro ele não starta a aquisição da propriedade, a não ser quando ele se depara com o conflito. E o conflito, como dizia o presidente Fernando Henrique Cardoso, um livro que publicou à época, é necessário o conflito. Não precisa ser guerra. Não, né? Pode ser sim, objeto de conciliação. É necessidade a rotinização da luta para que a gente tenha crescimento. Né? De maneira que é possível fazer isso. Cada um de nós, em nome dos nossos filhos, para que a gente tenha alimento, em nome dos passarinhos, dos rios, é possível se fazer isso. E o nosso território é imenso. Né? E é com essa fé e com essa esperança que a gente se renova a cada passo que adotamos no nosso trabalho. Isso, né? Um país tão bem aquinhoado de solo bom, muita água, um clima bom. É um absurdo a gente viver fome ainda. Aqui, né? Sim, Laura, isso apenas para fechar. A Daquilani falava que, em memória nessa questão de produção, o Brasil está perdendo a sua memória. As gerações já a gente não passa mais esse conhecimento para as gerações. E também chegar para o jovem hoje e falar, olha, você não precisa ir para a cidade, não. Se você produzir alimentos, você vai ter uma renda bacana, e ainda mais diante de um contexto, de uma necessidade em quantidade e qualidade. Jovem, nós precisamos dar condição a você para que você possa trabalhar para produzir alimentos para todos nós. Eu encerro aqui agradecida e emocionada por esse debate. Né? Foi muito boa a conversa, muito obrigada pela participação de vocês todos. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Até breve.